certo? Lembrando que o evento está sendo gravado, certo? Esse evento foi organizado pela NDE, tá? Na pessoa da professora Renata Rocha, professora Aline Salles, eu, a professora Roseli, o professor Basoli, certo? Destacar também que os palestrantes autorizam o uso da imagem, tá? De forma gratuita, somente para fins acadêmicos, tá? Então, esse evento vai ser gravado e depois disponibilizado no portal do evento, cujo link vai ser postado aqui no chat, né, para todos terem acesso. Gostaria, né, de cumprimentar todos os presentes, os professores, palestrantes, os professores do NDE, os outros professores do colegiado, que estão participando aqui do evento. Nós já temos aqui 48, né, presentes, todos os ouvintes, nossos alunos de outras instituições que estão presentes, outros profissionais da área do direito, de outras áreas que participam desse seminário. Agradecer também ao centro acadêmico, tá, por todo o suporte, auxílio na divulgação do evento e apoio. E hoje nós teremos 3 palestras com temas super interessantes, né? A professora Ângela Rauná, o professor Paulo Benicai e o professor Robson vão falar de temas que se relacionam com todo esse contexto que nós estamos vivendo, né, de pandemia do Covid-19. Né? A professora Ângela vai tratar do tema democracia, eleições de 2020 no cenário do Covid-19, a diferença entre prorrogação e unificação de mandatos e consequências. O professor Paulo Benicá vai falar das alternativas fiscais em tempos de pandemia, e o professor Robson Tibúrcio vai tratar dos aspectos jurídicos da prestação de conta dos municípios com os profissionais de saúde. Ok? Lembrar também que os encontros estão sendo certificados, tá? Mediante inscrição, então é fundamental que os participantes façam inscrição no site de eventos da UFT, cujo link está no portal do seminário, tá? Os nossos trabalhos hoje, né, eles vão ser iniciados com a exposição da professora Ângela, na sequência, o professor Paulo Benicá, tá? E, por fim, o professor Robson Tibúrcio. Cada palestrante terá 20 minutos para a sua exposição, após as quais nós abriremos a oportunidade para os presentes fazerem as perguntas, preferencialmente pelo chat, tá? Então, vou acompanhar aqui as perguntas pelo chat, e ao final das apresentações, certo? Essas perguntas serão encaminhadas para os palestrantes responderem, ok? Bom, sem mais delongas, eu desejo a todos aqui um momento de grande aprendizado, né? E vamos iniciar, tá? Com a primeira apresentação da professora Ângela, tá? E já pode iniciar. Professora Ângela, com a senhora agora. Professora, só vou cronometrar aqui os meus 20 minutos, eu sei que você vai avisar, mas vou também me policiar aqui para não ultrapassar o tempo. Bom dia a todos, eu gostaria de externar a minha satisfação em participar do evento, agradecer ao convite ao nosso NDE, né, nas pessoas da professora Roseli, professora Renata, professora Cris, o professor Basoli, que tanto tem dado suporte aí, e agradecer a professora Aline, né, também do NDE, e que tanto suporte e prestígio nos tem dado, porque participam efetivamente de todos os eventos. E não poderia deixar de iniciar a minha fala, então, com esse agradecimento. Professora Roseli, você bem disse que tratar um pouco de democracia,
dos impactos dessa questão que a Covid-19 nos colocou a todos numa situação inesperada, e que eu até comparo aqui como se eu estivesse assistindo um filme de uma ficção científica, como se a gente não pudesse esperar por uma coisa dessa, que mudou a vida de todo mundo, no mundo inteiro, interrompeu projetos, coisas que nós tivemos que nos readaptar para que eles, então, começassem a acontecer, não é? Novamente, tomando aí feições de normalidade. Então, eu costumo dizer, né, que aqui, nesse contexto da pandemia, em relação às eleições, já entrando bem aqui um pouco no tema, eu acho que nós tivemos, até antes da questão da pandemia em si, um momento também muito difícil em que vive a sociedade, e não me refiro só à sociedade brasileira, mas à sociedade como um todo, né? A sociedade globalmente dizendo, de uma imensa polarização, que, no dizer do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que assume agora, dia 27 de maio, a presidência do TSE, né, ele chama esse movimento dessa polarização, que ele é impulsionado aí por principalmente 3 ondas, 3 movimentos: do populismo, do autoritarismo e do conservadorismo. Então, tudo isso, quando sobreposto, e ele ilustra esse exemplo, não é, com algumas eleições aí legítimas mundo afora, Hungria, Polônia, Rússia, que, embora se elejam lá líderes, né, pela vontade legítima do povo, você acaba não tendo no retorno um governo, não é, que represente essa vontade. São líderes autoritários, são líderes populistas e, por excesso, muito conservadores. Então, eu vejo que na nossa questão política, né, um pouco isso antecede, até talvez seja um prenúncio do que nos trouxe a pandemia, né, que essa, sim, também já ouvi aqui uma analogia bem interessante da própria pandemia com uma situação muito específica sofrida lá nos Estados Unidos, em 2001, com o ataque das Torres Gêmeas. Igualmente, né, também esse momento, nós vivenciamos uma restrição de direitos, por assim dizer, que pode ser equiparado lá ao que os Estados Unidos adotou como uma posição política à época de mitigar ao extremo direitos fundamentais. Quando que nós poderíamos imaginar, não é, que a gente teria aí essa restrição no direito de ir e vir, essa obrigatoriamente a imposição de nos manter, não é, em quarentena? Não sei se acompanharam, mas em Brasília um advogado se negou lá a fazer o exame, apesar de estar claramente em convívio com o vírus, e foi, então, ali imposto a necessidade dele fazer o exame. Ou seja, são tempos, né, que nós vivemos de uma excepcionalidade, né? E aí isso coincidiu com o ano das eleições municipais. E aí, já entrando assim num ponto específico, quando nós pensamos nas eleições, é importante pensar que a justiça eleitoral, instrumentalizada como essa coisa da instrumentalidade da eleição, da possibilidade de realizar a eleição, ela já vem preparada de há muito. Não é? Há muito já se está trabalhando para que as eleições ocorram com normalidade outubro de 2020. E, para tanto, né, nós já aprovamos, o TSE já aprovou resoluções, ressaltando aí de grande importância a questão
do próprio calendário eleitoral, porque as coisas acontecem, não é, num compasso, passo a passo, temos prazos, né, que são decadenciais para que determinados atos do processo eleitoral ocorram. E aí eu me preocupo em externar que o que eu falo também aqui agora vem muito da minha opinião pessoal, afinal a gente está num debate acadêmico e eu não me atreveria a falar em nome do tribunal, que aqui também represento, além de, né, desse carinho enorme que tenho pela UFT, mas para falar das eleições estou aqui falando no caráter, né, de pessoalidade, na minha opinião. Prevejo, né, falando desse nosso calendário eleitoral, que as convenções, elas têm de 20 de julho até 5 de agosto para ocorrer. Lembrando que é no processo lá das convenções que há a escolha dos candidatos. Então, para arriscar um palpite, digamos assim, mais certeiro, a gente teria que ter uma certeza de como estaria esse quadro da pandemia até lá. Mas, mesmo que ainda tivéssemos esse quadro agravado, eu antevejo que essas convenções, elas poderiam também acontecer de forma não presenciais, como nós estamos nos adaptando a esse processo. Por exemplo, né, se a gente olhar, os tribunais, Brasil afora, estão realizando sessões virtuais, né, com todo o aparato legal, para que as partes possam ali, inclusive, fazer sustentação oral. Segunda-feira próxima, dia 27, nós começamos aqui o nosso ciclo de sessões de abril, e já está previsto lá a questão de processo com sustentação oral na mais plena normalidade, respeitando o tempo do regimento para que isso ocorra. Mas vamos lá, voltando aqui à questão desse calendário, eu vejo que pós-convenções nós teríamos a questão dos registros, né? Esse registro, ele é feito também por um sistema virtual, esse prazo vai até 14 de agosto, prazo máximo, e dia 15, né, de agosto para entregar esses requerimentos. Então, aí que eu digo que vem a minha opinião pessoal. Talvez nessa questão, né, esse período da pré-campanha, talvez ele sofra algumas questões. Não digo do diálogo do candidato com o seu advogado, né, mas ali de tentar filiar pessoas, que foi até 4 de abril, esse prazo da filiação, mas ali para que os partidos pudessem ali fazer aquele convencimento, principalmente para trazer pessoas novas para o processo eleitoral, né, para a questão lá aí sim, já lá naquela fase das convenções, escolher candidatos, trazer renovação. Então, talvez isso tenha ficado aí um tanto quanto enfraquecido. Eu sei de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo professor Rodrigo Frazão e outros advogados, em que eles postularam lá, antes de 4 de abril, que esse prazo fosse prorrogado por mais um mês. Eu não vi muito sentido nisso, né, e postulavam para que tanto a questão da filiação como da desincompatibilização fosse prorrogada. Eu vou falar mais adiante um pouco disso, né, externando um outro ponto de vista
que é o da professora Marilda Silveira, e a professora Marilda fala, olha, a gente não precisa disso. Por quê? Os partidos, na verdade, eles tiveram 3 anos e 11 meses para que fizessem essas filiações, se tomados lá esse prazo lá da cautelar, lá da ação direta de inconstitucionalidade, salvo engano, 6359, né, que foi indeferida lá, a ministra Rosa, monocraticamente, acabou indeferindo a medida cautelar. E dou razão à professora Marilda, tanto na questão da filiação, como na questão da desincompatibilização. E ela até usou um exemplo muito interessante, quando ela disse, olha, vamos imaginar, então, que com esse prazo, o ministro Mandetta, que acabou de ser exonerado, ele pudesse, então, considerar-se apto, mediante essa prorrogação da desincompatibilização, para se fazer candidato. O que seria de uma desigualdade extrema, uma vez que ele, pela própria questão da pandemia, recebeu ali um excesso midiático que o tornou conhecido no país inteiro, né? Então, esse é um ponto, né, que eu concordo com a professora Marilda de dizer que, até aqui, de verdade, com o preparo da justiça eleitoral, da sua instrumentalidade de preparo das eleições, né, com a possibilidade de realizar as convenções não presenciais, até então, eu não vejo prejuízo. E aí, já partindo lá, deixa eu ver quantos minutos tem aqui, professora, tem 7 minutos, né, mas partindo para a questão do que se tem muito falado na questão de adiamento das eleições, ou então de unificação de eleições, e eu já aproveito aqui para dizer que não são sinônimos, não são coisas iguais, né? Essa análise, ela precisa ser feita a partir de, não só da nossa Constituição, né, mas, sobretudo, dos tratados internacionais, né, como também a Organização Mundial da Saúde, estamos aqui seguindo seus ditames para pensar nessa questão, né, do adiamento ou da unificação, teria que ser também com base nesses documentos que dão suporte, né, para que globalmente a ordem democrática seja garantida. Então, veja bem, quanto à unificação do mandato, eu acho que isso é absolutamente impossível. Nós já tivemos essa discussão no Brasil, lá por volta de 2005, já se tentou isso, né? E o próprio Congresso, à época, enterrou essa ideia por ser inviável. Então, não vejo por que retomar essa ideia da questão da unificação das eleições. Agora, quanto ao adiamento, né, que fique muito claro que em todos esses tratados internacionais, se fala muito na questão de garantia de eleições periódicas, né? E aqui no nosso ordenamento jurídico, a própria Constituição, lá no artigo 29, se a gente observar, temos data para ocorrer as eleições e data para ocorrer a posse. Então, no ordenamento interno, né, perante a Constituição, essa modificação, ela teria que se dar por emenda constitucional. E a questão né, quando nós pensamos na aprovação de uma emenda constitucional que fizesse a modificação dessa data, nós teríamos também na própria Constituição a questão do princípio da anterioridade, da anualidade, né, que só se aplicaria ao pleito seguinte. Mas veja bem, né, o próprio Supremo Tribunal Federal, já em 2001, ADI 354, acabou mitigando
esse princípio, quando trabalhou bem a questão da diferença entre processo e procedimento eleitoral. Lá em 2001, a questão era atinente à apuração de votos. E depois, posteriormente, isso também foi levado a cabo de análise. Quando veio a lei da ficha limpa, se decidiu que não poderia se aplicar ao mesmo pleito. Depois, na questão das coligações, também que não se poderia aplicar. Já na mini-reforma de 2006, se considerou que poderia ser aplicado ao mesmo pleito, e eu não vejo problema que, numa situação de excepcionalidade, essa data venha a ser aprovada lá em emenda constitucional, não é? Mas absolutamente necessário que seja dentro desse calendário, até dezembro, né? A Justiça Eleitoral, ela está preparada para isso, né? Se for esse adiamento, essa questão, né? O que não se concebe é pensar na questão de unificação de mandatos, numa prorrogação de mandatos, porque eu considero que isso seria uma violação à vontade do eleitor. Ele escolheu alguém para estar lá num período determinado. Todos os documentos que nós analisamos, né, desde 1948 lá, nós vamos perceber esse tom forte que se dá, né, à questão da periodicidade. E no nosso sistema interamericano, como no sistema europeu, como no sistema africano, como nas cartas asiáticas também, nós vamos ver que está muito presente essa questão da periodicidade. E quanto à questão do adiamento em si, também nós temos manuais, não é, da própria ONU, e eu cito lá, não é, no específico da Guiné-Bissau, né, artigo 1.4.2, salvo engano, fala expressamente em adiamento por questão de necessidade extrema que afete a questão de saúde pública. Então, eu vejo que é o que a gente está vivendo, é possível adiar, não é? Mas unificar eleições, isso seria uma violação, não é, à vontade do eleitor, uma espécie de fraude, e que muitas pessoas, não é, têm interesse que ocorram, mas isso não é do interesse coletivo, isso é a satisfação de um interesse pessoal. Eu não sei quanto tempo eu tenho, professora, mas eu gostaria de só trazer aqui uma informação, não é, que no mundo, aproximadamente 50 países já adiaram seus pleitos eleitorais, né? Alguns optaram pela realização, e entre esses que optaram pela realização e realmente realizaram eleições, foi a Coreia do Sul. Realizou bem recente mesmo, com medidas extremas de segurança, medindo a temperatura do eleitor, que se febre tivesse, iria deslocado para uma cabine especial, né, e todo mundo com luvas, todo mundo com máscaras, oferecido pelo próprio sistema. Mas Coreia do Sul é um país com alto índice de desenvolvimento humano, né, foi um dos menos acometidos com a gravidade do Covid-19, eles se prepararam muito em relação a esse recolhimento, a esses cuidados prévios, então, lá não houve aí tanta mortalidade como outros países. Mas França adiou o segundo turno, né? E já outros países aqui também da América Latina, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, que teria um plebiscito também agora, República Dominicana, que seria em maio, adiou num cenário
bem positivo, que foi lá julho, 17 de julho, adiou para 17 de julho, mas outros países, né, como Argentina, Paraguai e Uruguai, adiaram sem data definida. Então, para a gente aqui no Brasil, eu acho que nós não temos ainda um cenário desanimador, né? Vamos ver o que vai acontecer lá pós-convenções, porque, digo novamente, as convenções elas podem ocorrer, né, em vias não presenciais. Extrapacei muito, né, professora? 21 minutos e meio. Então, assim, eu deixo só a questão dos Estados Unidos, que também é bem específica, lá estão realizando primárias, né? Alguns estados tentam adiar esse processo, porque é um país que também está acometido de forma muito grave, mas vejam, por exemplo, o estado de Wisconsin, né, que pediu lá o adiamento, a Suprema Corte Estadual negou esse adiamento, a Suprema Corte Federal ratificou o entendimento que não deveria ser adiado, e foram obrigados, derrubou o adiamento, e foram obrigados a realizar. Então, assim, muito particular de cada local, não é, do próprio regime eleitoral de cada lugar. Então, temos situações aí, não é, de países que realizam e países que estão optando por adiar, não é? Mas unificar mandatos, eu acho que aí é uma questão muito perigosa, que abre um precedente que não é o desejável para a democracia. Então, eu vou parar aqui, vou ficar à disposição dos colegas, né, dos alunos que queiram, depois da minha fala, fazer algum questionamento mais específico. Muito obrigada, professora Ângela. Bastante relevante suas colocações, sua apresentação, né, nos apresentar esse panorama das eleições 2020, né, e como é que a gente está dentro desse cenário, quais são as possibilidades, né, dentro desse cenário de pandemia. Vamos aguardar aí depois as considerações e as perguntas dos presentes, e nesse momento eu já gostaria de passar a palavra ao professor Paulo Benicar, tá? Que vai tratar nesse momento das alternativas fiscais em tempos de pandemia, tá? Professor Paulo, o senhor tem a palavra, pode começar, são 20 minutos de apresentação, eu vou ficar aqui controlando, né, quando chegar perto, ou quando chegar nos 20 minutos, eu aviso ao senhor. Pode começar. Ok, professora Roseli, mais uma vez, quero agradecer às pessoas que possibilitaram a realização desse evento, em especial os integrantes do núcleo estruturante docente da UFT, dizer da alegria de poder estar aqui, trocando alguns assuntos tão importantes e tão prementes em função do que estamos vivendo, né? Uma saudação especial à professora Ângela, que acabou de pronunciar em questões eleitorais, e uma saudação também ao professor Robson. Vamos acompanhar também atentamente. Gostaria de fazer uma menção especial aos acadêmicos do curso de Direito que nos assistem aqui, aos acadêmicos dos demais cursos, em especial também aos acadêmicos do curso de Direito da Unitins de Paraíso do Tocantins, são acadêmicos do primeiro período e estão participando desse evento aqui, já tiveram a oportunidade de ouvir aqui o professor Fabiano. Enfim, uma saudação a todos aqueles que estão, de alguma forma, podendo nos assistir nesse momento tão importante. Eu queria dizer para vocês que 20 minutos talvez não fossem suficientes para que a gente pudesse abordar um tema tão importante num momento desesperador, em última análise. Por que razão? Inúmeros serviços públicos precisam ser prestados e esse serviço demanda de um custeio muito grande. A população almeja uma redução sensível de encargos, almeja se ver
liberada de algumas obrigações de natureza tributária e a administração pública precisa de recursos para custear esses serviços. Então, quando se fala em alternativas aqui, não estamos falando apenas de alternativas para quem paga. Nós também precisamos prever alternativas para quem efetivamente deve custear esses serviços destinados à população. Como as pessoas que nos assistem aqui são digamos assim, de vários cursos, talvez, de vários semestres do próprio curso de Direito, optei por bem elaborar um conjunto de slides que eu quero, daqui a pouco, acessar para mostrar para vocês, e a coordenação do evento vai disponibilizar um link específico para que vocês tenham acesso depois, para que a gente possa, de uma forma um pouco mais simples, demonstrar como é que é a nossa estrutura tributária e o que possa ser feito. Então, vou tentar fazer uso desse material, e por isso, vamos ver se consigo me fazer visualizar aqui. Um primeiro ponto que temos que ter em mente é de que existem necessidades individuais e necessidades coletivas. Qual é a importância disso? As necessidades coletivas são satisfeitas pelo serviço público. Esse serviço público, ele é custeado através das receitas públicas, onde os tributos exercem um papel fundamental, porque representam o maior volume das receitas que o poder público aufere para o custeio deles. Nesse sentido, nós temos que entender que, para obter receita pública, o Estado exerce uma intensa atividade financeira. Estado, assim entendido, na composição de todos os seus entes federados, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e os municípios. Esta atividade financeira diz respeito à obtenção, gestão e aplicação desses recursos públicos, né? Essa atividade financeira é exercida através da obtenção de receita pública, na gestão dessa receita e na despesa pública. E a história nos mostrou, especialmente uma história recente, de que o Estado brasileiro é um excelente arrecadador, um péssimo gestor e um melhor gastador. Porque o que nós estamos verificando é que, de fato, alguns setores da nossa economia são altamente taxados, especialmente a população brasileira como um todo, justamente porque nos anos 80, até os anos 80, se imaginava que as receitas tributárias deveriam advir da renda e do patrimônio, e aí se verificou que a renda e o patrimônio, por estar concentrada na mão de poucos, não gerava receita suficiente para que um Estado se mantivesse. E aí foi necessário criar mecanismos que possibilitassem uma arrecadação maior. E dos anos 80 para cá, a ótica é a tributação sobre o consumo. E nesse aspecto, hoje, o consumo representa quase metade da arrecadação tributária nesse país. E aí está a prova de que a classe média e a classe baixa é que acaba sustentando esse volume gigantesco de tributo arrecadado. Mas de onde provém as receitas tributárias? Lembrando que a receita tributária não é a única receita que a Fazenda Pública pode oferir, né? Ela tem as receitas patrimoniais, o resultado das estatais, enfim, mas no que diz respeito à chamada receita tributária, ela advém dessas 5 espécies tributárias. Há apenas uma questão sui generis no que diz respeito ao empréstimo compulsório, porque durante muito tempo se discutiu se ele tinha natureza tributária ou não. Hoje o STF já tem pacificado entendimento, me perdoem, de que se trata de uma espécie tributária sui generis. O argumento seria de que ele não seria uma espécie tributária por ter caráter de restituibilidade. Tributo não se restitui a quem paga, o tributo se restitui através de serviço público, específico e divisível se for por taxa, ou por uma obra pública realizada, ou em serviços gerais, quando são custeados pelos impostos, entre outras espécies. Nesse aspecto, nós temos que ter em mente que já há uma previsão de um déficit orçamentário para 2020, não apenas por questões ligadas à Covid, né? Já se previa antes mesmo da pandemia se tornar
gigantesca, como está, já se previa um rombo nas contas públicas, e por isso se imaginava o que fazer diante dessa circunstância aqui. Há indicativos, até em função da imprevisibilidade do tempo de duração da quarentena, enfim, desse isolamento social, de que se poderia chegar a um rombo no nosso orçamento de quase 500 bilhões. Então, nós temos que ter em mente, quando se fala em alternativas tributárias, temos que olhar o lado de quem necessita dessa verba e o lado também de quem tem que pagar essa verba num momento tão conturbado porque nós passamos aqui. Então, olhando pelo lado de quem efetivamente precisa arrecadar para custear serviços públicos, onde buscar esses recursos? Então, nós temos algumas alternativas para a Fazenda Pública, e nesse caso, vamos tratar aqui da Fazenda Pública Federal. Haveria possibilidade de conseguir receita através de emissão de moeda. Todos sabemos dos efeitos inflacionários que isso poderia acarretar. Haveria a possibilidade de elevar a carga tributária? Daqui a pouquinho quero mostrar para vocês a curva de Laffer, que especifica que já estamos, como é que se diz, acabando com a capacidade produtiva, com a tributação em níveis muito altos. Nesse caso, não adianta querer elevar a carga tributária, porque mata a capacidade de gerar receitas. É a chamada curva de Laffer, que pelo menos didaticamente tem efeito prático, né? Ou então, a alternativa que vai se mostrar mais viável, que é a emissão de títulos públicos, e isto vai gerar um grande problema, um aumento da nossa dívida pública. Então, nós temos que pensar a seguinte questão: essa conta vai vir mais cedo ou mais tarde, ou através da dívida pública, ou através da arrecadação tributária. Mas a pergunta que se faz seria essa: há alternativas para aumentar a arrecadação tributária em caráter de urgência em função disso, olhando o lado de quem necessita desse recurso público aqui, certo? Dos tributos existentes e permitidos hoje, os que poderiam ter elevação de alíquotas e com vigência imediata por não observar o princípio da anterioridade, nem o princípio da anterioridade mínima ou nonagesividade para outros, seria o imposto de importação, imposto de exportação, o IOF e o IPI. O IPI é um que tem que observar 90 dias. Então, de imediato, ainda que houvesse aumentos, ele não poderia ser aplicado, porque ele deve observância ao princípio da anterioridade mínima. Só poderia ser exigido daqui 90 dias. Os demais, até seria possível. Mas, primeiro, o que se fala hoje é em desoneração e não na elevação de alíquotas. E esses impostos são extrafiscais, eles não têm natureza arrecadatória. Então, estaria inviabilizada a primeira questão. Haveria a possibilidade de criar impostos novos? A Constituição Federal permite, no artigo 154, inciso 1, mas, mais uma vez, o que se fala é em desoneração de tributária e não propriamente a criação de novas espécies tributárias. Além do mais, não poderia ser exigido imediatamente, né? Haveria possibilidade de criar novas contribuições numa CPMF? Sim, mas elas só podem ser exigidas 90 dias depois. Então, não seria tão premente assim, a necessidade é urgente, para ontem, né? Não se poderia talvez esperar todo esse tempo aqui. Haveria a possibilidade de criação e regulamentação do IGF, que para muitos seria a alternativa, tributar as grandes fortunas. Esse tributo, Pois não? Os slides não estão aparecendo, o senhor está apresentando? Sim, me perdoe então, deve estar ocorrendo alguma impropriedade aqui. Eu queria compartilhar ele com vocês. Paulo, eu vou te dar uma ajuda. Eu coloco os slides por aqui e você, na hora que precisar falar passa, você fala passa aí, eu passo aqui, tá ok? Ok, então, professor Basoli. Agradecerei muito. Bom, até porque o tempo, ele urge, né? Então, eu diria para vocês, no que diz respeito à possibilidade de aumento da carga tributária, nós temos um pequeno probleminha aqui,
nós só poderíamos utilizar uma espécie tributária, que seria o empréstimo compulsório. Mas esse empréstimo compulsório, ele aumentaria a dívida pública justamente porque ele tem um caráter de restituibilidade. E alerto a todos que existe o projeto de lei complementar número 34 de 2020, que cria o empréstimo compulsório sobre o patrimônio líquido superior a R$1 bilhão, onde essas entidades seriam obrigadas, essas empresas seriam obrigadas a repassar 10% do lucro líquido anual para financiar o combate do coronavírus. E a restrição se daria em até 4 anos, através de títulos públicos remunerados pela taxa Selic. Não sei não se esse seria um momento oportuno. Taxar grandes fortunas até é razoável, certo? Mas isto desestimula investimento. Isto caracteriza uma múltipla tributação, porque esses patrimônios já são tributados por outras espécies tributárias. De certa forma, para avaliar esses patrimônios, a Fazenda Pública teria que estar muito bem aparelhada, e isso geraria um alto custo para efetivamente as pessoas terem acesso ao valor real dessas fortunas. Mas, enfim, os projetos estão aí para serem implementados ou não, né? Penso que não é um momento oportuno para isso. A órbita é desonerar, mas uma coisa é certa, a Fazenda Pública precisa de receitas, e o que se imagina, talvez, é que esse rombo seja coberto, então, através da emissão de títulos públicos. Os países que fazem parte da Organização para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, num estudo feito pelo INSPER, ficou demonstrado que a maioria deles desonerou a atividade produtiva através do diferimento de tributos, através da redução da carga tributária, do diferimento de obrigações acessórias, na redução de encargos moratórios e até mesmo na devolução de tributos, né? Nosso país aqui já tem algumas medidas adotadas no sentido de desonerar as operações do nosso dia a dia, como a prorrogação para o prazo de pagamento de tributos federais para empresas integrantes do CIF nacional, prorrogação do prazo para recolhimento do FGTS, simplificação de despacho aduaneiro para produtos da área médica hospitalar, diferimento de alguns tributos federais para pagamentos, a postergação desses pagamentos, redução de IPI alíquota zero para produtos hospitalares, prorrogação do cumprimento de obrigações acessórias e suspensão por 90 dias de medidas de cobrança administrativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional, como protesto de certidão de dívida ativa, instauração de procedimentos administrativos, exclusão de contribuintes de parcelamentos por inadimplência através de parcelas do parcelamento, né? Outra questão diz respeito que os próprios contribuintes podem tomar alguma iniciativa na órbita tributária para obter certa desoneração das suas atividades, como, por exemplo, reivindicar a regulamentação da moratória em caráter geral. Previsão que está no nosso Código Tributário. Moratória é postergar o pagamento de todos os tributos. Mas isso depende de uma lei específica a ser criada, e pouco se falou sobre isso. Mais do que isso, reivindicar a imediata implementação da transação tributária, que foi instituída pela medida provisória 889, e apenas 10 dias surgiu uma portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a portaria 9.917, de 14 de abril, regulamentando, pelo menos em linhas gerais, a transação tributária, como uma alternativa para os devedores tributários, né, especialmente empresários, mas isso não seria apenas para eles, seria para toda a população que tem dívidas tributárias, conseguir operacionalizar o pagamento dessas dívidas através de redução de alguns encargos, de parcelamento de alguma dessas dívidas, e não se trata de um refinanciamento, de um refis, certo? E sim a regulamentação daquilo que já está no Código Tributário, a transação como modalidade extintiva de crédito tributário. Também é possível solicitar a chamada compensação cruzada entre créditos e débitos de contribuições previdenciárias com demais tributos administrados pela Receita Federal. Seria uma alternativa
Outra alternativa poderia ser, e aí a questão envolve judiciário, mas seria ajuizar ações para habilitação de créditos de PIS e COFINS sobre insumos que a empresa deixou de levantar, porque ele incide sobre alguns bens que não são essenciais e já há várias decisões judiciais permitindo o levantamento desses valores. E, a nível de Estado, a judicialização do pedido de diferimento do ICMS, postergar o pagamento para uma outra oportunidade, justamente porque todos os entes federados também têm que participar nessa questão. Somos uma federação, sim, a União tem que socorrer os demais entes federados, mas eles também têm que fazer a sua parte, né? E o que nós estamos verificando é que pouca coisa está sendo feito a nível de estados e a nível de município. Timidamente, algum estado ou outro estado está concedendo o diferimento, está minimizando os efeitos das cobranças tributárias aqui. Mas se isso não existir em específico em cada estado, judicializar essa questão. Existe a chamada curva de Laffer. Essa curva, ela tenta demonstrar que há situações em que quanto mais você arrecadar a tributação, chegará um tempo, um ponto em que não adianta aumentar, porque a arrecadação vai cair. Então, há uma carga tributária excessiva que mata a capacidade produtiva. Isto é uma questão que tem que ser muito bem entendida, porque não há dados científicos possíveis para dizer qual é o ponto de equilíbrio. Inicialmente se dizia 19% do PIB, 20% do PIB. Olha, nossa arrecadação tributária já atinge 33% do nosso PIB. Então, de certo modo, a carga é alta e elevar a arrecadação tributária complicaria ainda mais. Mas, de qualquer forma, gente, os que tiverem acesso aos slides vão ter a oportunidade depois de visualizar. O nosso grande problema está demonstrado na execução do orçamento, aquilo que foi pago em 2019. 38%, quase 39% da nossa dívida foi utilizada para pagamento, quase que 40% de todo o nosso orçamento foi utilizado para quitar juros e amortização da dívida. 25% foi para a Previdência Social. 10% foi para transferência, apenas 4% para a saúde, um pouquinho mais do que isso para a educação, certo? Um pouquinho menos, inclusive, para a educação. Aqui está o nosso grande problema. A riqueza produzida nesse país não está indo para custear serviços públicos, está indo para custear encargos da dívida pública. Esse gráfico que será disponibilizado nesses slides é da Auditoria Cidadã, que estuda a execução desse orçamento, e a gente pode verificar que estamos com um grande problema. E o dividômetro nos mostra que a nossa dívida interna federal já soma 5 trilhões. Vale dizer, gente, é muito, muito, muito dinheiro que são necessários para encargos da nossa dívida, e ainda se está pensando em criar mais títulos públicos. As futuras gerações vão pagar essa conta com toda certeza. Por fim, eu gostaria de lembrá-los que foi aprovada a PEC do Orçamento de Guerra, a PEC número 10 de 2020, que manda inserir nas disposições constitucionais transitórias a dispensa, por exemplo, da observância do que prevê a nossa Constituição no artigo 167, inciso 3, certo? Que digamos assim, se poderia aumentar a dívida pública sem que isso pudesse, em última análise, até mesmo caracterizar crime de responsabilidade. Preocupa-me com certa razão de ser a previsão que está no parágrafo 9º do artigo 145, que será inserido nas disposições contraditórias, quando diz assim: o Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o caput desse artigo e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional nos mercados secundários, local e internacional, e direitos creditórios e títulos privados de crédito em mercado secundário no âmbito de mercados financeiros de capitais e de pagamentos.
Mais do que isso, o parágrafo 6º também prevê que é possível a emissão de títulos públicos para pagamento dos encargos da dívida pública. Há um perigo muito grande aqui, gente, porque o Banco Central poderia estar cobrando ativos podres de instituições financeiras e a aquisição se daria por títulos públicos que têm juros convidativos, né? É muito perigoso essa questão deixada em aberto aqui, através dessa PEC número 10. Preocupa-me muito, interessa em muito as instituições financeiras. Queria dizer para vocês, gente, que talvez o tempo exigisse um pouco mais de um debate mais apurado, mas o tempo me toma essa oportunidade. Mas eu fico à disposição para que a gente possa debater outras questões. Depois que todos os nossos colegas se apresentarem aqui, a gente pode voltar a esses debates. Era isso que eu tinha, pelo menos, pensado em trazer a discussão aqui, mas a situação, de fato, é preocupante. Eu volto a dizer que, através da tributação ou através da dívida pública, no futuro, essa conta virá para todos nós, ok? Muito obrigado, eu devolvo a palavra à professora Roseli. Muito obrigada, professor Paulo Benicá. Excelente exposição, né, sobre esses aspectos fiscais. É sempre, assim, uma aula sobre diversos... Aprendi bastante na aula do senhor, relacionada aos aspectos tributários, né? Então, é muito importante a gente levar em consideração também esse fator, né, que o senhor colocou logo no início da fala. Os tributos são as principais fontes de receita tributária, então o Estado precisa dos tributos para poder atuar frente, né, à população de uma forma geral. Então, vamos aguardar aqui as perguntas dos presentes. E, desde já, gostaria de passar a palavra ao professor Robson Tibúrcio. Professor Robson está aí? Vai falar sobre os aspectos jurídicos da prestação de contas dos municípios com profissionais de saúde. Professor Robson, o senhor pode começar a sua exposição. Vou começar a computar os 20 minutos, ok? Boa apresentação para o senhor. Muito obrigado, professor Ali, professor Paulo, parabéns pela exposição, professora Ângela, cumprimento os alunos, na pessoa do colega Aldo, agradeço também ao NDE por estar proporcionando esse evento de discussão aqui perante os professores e a comunidade interna e externa da UFT. A minha temática que eu trouxe, aproveitei, né, que na última reunião que tivemos, a doutora Ângela apontou que falaria sobre as eleições. Infelizmente, o professor Paulo também, em alguma medida, contribuiu com a exposição que vou fazer. Professor, pois não? Eu peço a gentileza do senhor falar um pouquinho mais alto, que o seu microfone deve estar, né, um pouquinho mais baixo. Aqui no som está saindo um pouquinho baixo. Então, se eu puder falar um pouquinho mais alto, eu agradeço. Obrigado. É porque o computador aqui deu pane, a gente está fazendo pelo celular, né? Dá para ouvir agora, professor Basoli, que está fazendo a operação do som? Não está muito bom, mas eu acho que dá para tocar. Ficou melhor o áudio, né? Então, vou fazer o seguinte, vou ver. O som está melhor agora, estou colocando o fone aqui do celular próximo. Professor Basoli, o som melhorou? Um pouco. Então, pode ir tocando, professor, sem problema. O objetivo da fala de hoje é, primeiramente, dizer que o coronavírus, ele realizou a isonomia material, né, no mundo, porque todos os seres humanos, né, ninguém está a escape de adquirir, né, essa chaga que atormenta toda a humanidade. E como o professor Paulo apontou bem, o Brasil arrecada bastante, só que, infelizmente, esses valores não são convertidos para a coletividade. Esse é o ponto de partida e o motivo, inclusive, da criação do próprio Estado. Então, essas são as premissas da minha fala. Como é que se dá essa obrigação daquele que tem que levar a coletividade e serviço público? E no recorte, considerando a dimensão do Covid-19, vamos tratar das demandas envolvendo o custeio da saúde. Sabemos que nossa federação ela é dividida em União Federal, Estados-membros, mais o DF, e municípios.
Mas sabemos também que as pessoas não vivem na União, elas não vivem no Estado, elas vivem nos municípios. E em razão dessa estrutura do território do Estado brasileiro delegar a maior parte de atividades em matéria de saúde ao município, é que o tema, entendo, ganha relevo. E por que os profissionais da área de saúde são objeto dessa exposição de hoje? É porque eles estão na ponta, preservando a própria existência do Estado, desde quando ele trata da vida daqueles que compõem esse Estado nosso, o Estado como um todo. E na estruturação do nosso sistema de saúde, o SUS, criado na década de 90, através de legislação própria, ele fez uma divisão das atividades de atenção à saúde entre os entes estatais. Na divisão da atividade do SUS, ele pegou o quê? A atenção primária de responsabilidade dos municípios, a atenção de alta complexidade entre Estado e União. E o que vem a ser essa atenção primária, lá na ponta, nos municípios? São as unidades básicas de saúde, são os programas de saúde da família, hoje nominados de estratégias de saúde da família. E sabemos, se fizer uma pesquisa rápida, principalmente nesse universo do mundo dos concursos, percebemos que os valores apresentados para esses profissionais da área de saúde, que não são tão somente médicos, enfermeiros, hoje profissionais de educação física e assistentes sociais, possuem os salários mais atrativos. Porque quem realiza o patrocínio dessas despesas é a União. Então, o ponto nevrálgico da minha fala é esse. Se quem patrocina esse recurso e o município é somente um mero intermediário, é a União, por que a cota fica a cargo dos municípios? Essa é a indagação que trago no dia de hoje, para percebermos como se estrutura o entendimento dos tribunais de contas acerca dessa responsabilidade de prestar contas na cota da folha de pessoal do município. Repita-se, em que pese esses valores vêm sido suportados em sua exclusividade com recurso federal. E trazendo para o ambiente doméstico, né, a gente tem que lembrar também, antes, de que o Brasil ele possui 210 milhões, né, dados do IBGE, pouco mais de 210 milhões de habitantes. E fazemos fronteira com mais de 10 países, da Argentina à Venezuela. E se tirarmos aqui, nesses países que temos fronteira, somente o Uruguai, que conforme exposição, basta na mídia, e possui um extrato de saúde, uma qualidade de vida diferenciado dos demais países da América Latina. Por que aponto isso? Na própria legislação do SUS, considerando essa dimensão cosmopolita, né, do pleno século de 21, aí o que a gente acontece? É que todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer cidadão, independente da nacionalidade, ele terá acesso à saúde no Brasil. Situação que, por exemplo, não ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em que pese o programa Obamacare, a saúde é quase toda custeada com recursos privados. Então, o SUS ele se destaca nisso. Não à toa que, nos países que temos fronteiras, vários nacionais que não sejam brasileiros têm se servido do serviço do SUS. E quem suporta isso na ponta? Os municípios, considerando, repito, porque vivemos nos municípios. E a discussão hoje, ela ganha relevo, porque se a gente for partir da nossa realidade local, o nosso Tribunal de Contas, órgão em que pese tenha um nome de tribunal, ele não possui, ele não está integrado ao Poder Judiciário, ele atua enquanto fiscalizador das contas dessas municipalidades, dentre as suas atribuições, existindo outras, obviamente. Ele tem o quê? Posição firmada da impossibilidade de não computar como despesa dos municípios o patrocínio desses programas vinculados exclusivamente com recursos da União. Tanto é que existem, vou citar aqui apenas três consultas realizadas ao TCE do Tocantins, no período de 2013 a 2017, reforçando essa tese. Despesa, ainda que patrocinada com recursos da União,
elas entram no cômputo da lei de responsabilidade fiscal para um município que esteja recebendo esses recursos da União Federal. E o que isso impacta na atividade do dia a dia do município? Impacta primeiramente no seu aumento de folha. A partir do momento que eu tenho, a título ilustrativo, uma remuneração de um médico de um município reduzido de 7 a 12 mil reais. Esse valor, ele onera demais o cômputo da folha de pagamento desse município, e para não enfrentar esse limite prudencial que a própria lei de responsabilidade nos traz, o que é que ocorre? Em que pese o município não tenha esse recurso, esse valor contado na folha, inviabiliza a contratação de outros profissionais, por exemplo, assistentes administrativos, um outro exemplo, um próprio engenheiro que venha acudir o município na realização das suas obras. Então, a dificuldade para o gestor público está apontada aí. E mais, se formos analisar o próprio texto constitucional, no seu artigo 167, inciso 10, ele traz a obrigatoriedade do patrocínio da União nessa perspectiva, e mais ainda reforça essa possibilidade de que esses valores sejam dispendidos na conta da União. Só que, infelizmente, repito, alguns tribunais não entendem nessa linha. E esse impacto, além de impossibilitar a oferta de mais serviços públicos para as municipalidades, ocorre o quê? A possibilidade desse gestor que não cumprir esses limites incorrer em ato de improbidade administrativa, que pode impactar, dentre outras searas, nos seus próprios direitos políticos. E realizando uma interpretação mais harmônica com a dimensão da razoabilidade, percebemos que, desde 2010, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele vem entendido nessa impossibilidade de se computar esses valores a título de recursos federais na cota de despesa de pessoal dos municípios. Em razão disso, o Tribunal Mineiro de Contas ele tem uma interpretação mais de vanguarda, mais expansiva, reconhecendo de que esses municípios sozinhos não possuem condição de tocarem esses programas da atenção básica. Atenção básica, leia-se, as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da mulher, os programas de saúde da família, e no caso nosso do Covid, visando combater, inclusive, as chamadas comorbidades, quais sejam o tratamento da hipertensão e o tratamento do diabetes. Dessas duas patologias, que hoje são fatores de risco, são bancadas no nível dos municípios com valores decorrentes da União. E qual o cenário que se avizinha? Ainda no ano de 2018, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ele editou uma resolução de número 3 de 2018, que, na linha do entendimento já afirmado desde 2010 pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, entende-se, o Tribunal de Contas de Municípios do Estado da Bahia, da possibilidade do cômputo dessas despesas com os programas da atenção básica serem computados fora da folha de pessoal. Foi um requerimento feito através de uma entidade que representa os municípios do Estado da Bahia, no sentido de dar um fôlego maior em reduzir as folhas de custeio desses municípios que vivem, quase na sua maioria, com recursos da União. Então, o atual cenário, no que se refere à atuação dos tribunais de contas, tem sido esse entendimento controvertido. E ainda mais pensando em tempos de Covid, entendo que o encaminhamento dos demais da federação deveriam ser nessa linha de possibilitar a abertura de maiores programas nas municipalidades, repito, tendo em vista que a maioria dos programas são bancados com recurso da União. E nessa perspectiva, a gente tem que também analisar o seguinte elemento. Considerando que o Tribunal de Contas, e que pese o nome seja tribunal, ele não possui a função judicante, um outro aspecto tem que ser ponderado,
uma eventual rejeição de contas por parte dessas cortes impacta diretamente na atividade política desse gestor. E o que ocorre? Considerando o entendimento moderno, digo, desde 2016, do Supremo Tribunal Federal, através de 2 recursos extraordinários, que seriam o 729/744 e o 848 de 826, desde 2006, o Supremo Tribunal Federal já tem posição sedimentada de que, em que pese ocorra a rejeição por parte dos tribunais de conta, quem realiza o controle, entre aspas, técnico e político dessa prestação é a Câmara de Vereadores. E o que isso brota? A partir do momento de que não há uma pacificação do entendimento no que se refere a de se pode ou não lançar na cota de não despesa de pessoal, o gestor ele fica refém de gastar o seu capital político perante a Câmara de Vereadores. Que, em que pese exista um parecer técnico, somente pelo voto superior a 2/3 dos membros da Câmara é que vai ocorrer a rejeição de contas. E o encaminhamento que daríamos é no seguinte sentido: ocorrendo uma uniformização desse entendimento, ou, quem sabe, uma alteração legislativa na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que afaste essas despesas com a atenção primária, não precisaria o quê? Utilizarmos o que se diz o toma lá da cá, os favores políticos. Porque muitas das vezes a dimensão não está atrelada à improbidade ou ilegalidade do destinatário desses recursos, mas por força de um entendimento hoje, como vimos, é um entendimento oscilante entre os tribunais. E mais ainda, se partirmos da perspectiva do Código Processual Civil, né, que lá, nas suas normas fundamentais, diz que todos os procedimentos administrativos ou judiciais devem seguir a ideia de razoabilidade, de proporcionalidade, poderíamos ter essa aplicação, considerando que, ocorrendo a prestação devida de contas, não há que se falar em nenhuma violação à norma. E mais ainda, e nem se falando da não possibilidade de mudança da legislação, poderíamos utilizar hoje a recém-alterada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente os seus artigos 20 e 21, que encaminham para essa mesma dimensão da razoabilidade e da proporcionalidade. E, por fim, queria apontar o seguinte: essa dimensão de definir esses valores no que se refere aos profissionais de saúde, ocorrendo uma pacificação do tema, dará muito mais oxigênio aos municípios para cumprirem a sua função pública, que é cuidar da população. Então, professora Roseli, agradeço pelo espaço e devolvo a palavra à senhora para conduzir as partes seguintes desse evento. Pronto. Muito obrigada, professor Robson. Excelente explanação sobre esses aspectos relacionados à prestação de contas dos municípios. Eu já organizei aqui algumas perguntas que foram feitas. Tem uma última aqui que eu acho que é para o professor. Eu acho que é para o professor BNK. Vamos lá. Professor, eu anotei aqui do chat algumas perguntas que acho que foram dirigidas para mim. Se quiser, eu posso respondê-las a todas. Pronto. Tem uma primeira pergunta que foi para a professora Ângela, tá? Pois não. Foi da professora Aline. Aí vamos começar nessa ordem. Eu consegui identificar uma pergunta para a professora Ângela, as outras todas acho que são para o senhor, professor. Ok. A pergunta, Ângela, está... Estou online, estou ouvindo. Aqui, gostaria que você falasse um pouco sobre a discussão envolvendo o fundo partidário e a pandemia. Foi a professora Aline que formulou essa pergunta.
Professora Aline, a questão do fundo partidário, assim, quando você conversa com leigos, assim, o que eu ouço da maioria das pessoas é que o fundo partidário, ele não deveria existir, né? Mas eu acho, a princípio, que o fundo partidário, ele é a primeira condição de democracia para que as pessoas possam participar do processo eleitoral com a mínima igualdade. Agora, em tempos de pandemia, se a gente discute a questão de tirar dinheiro do fundo partidário para a questão específica da pandemia, na minha humilde opinião, não é o caminho viável, porque aí eu estaria, de uma certa forma, inviabilizando que os candidatos pudessem participar em pé de igualdade. Porque se a gente considerar, né, que as pessoas vão lá poder se beneficiar de outra forma, que não do fundo partidário, mas, né, a gente sabe que doação de pessoa jurídica já não se permite mais, seria doação de pessoa física apenas, né? A gente sabe que muitas vezes isso não vem em condição de igualdade, porque muitas pessoas têm uma infiltração maior e uma capacidade infinitamente maior de fazer essas captações. Então, eu acho que o fundo eleitoral, ele é um instrumento que garante a democracia e a igualdade na concorrência ao pleito eleitoral. Mas é minha opinião, né? Eu creio que não deveria ser desviado, né? Se tem outras fontes, aí o professor Paulo Berincá talvez saiba muito mais que eu de onde se pode fazer esse remanejamento, mas eu penso que esse fundo eleitoral deveria ser mesmo para garantir a democracia do processo. Ok. Muito obrigada, professora Ângela. Vamos agora aqui para as perguntas que foram formuladas pelo professor Paulo Berincá, e depois retornamos, porque acho que chegou mais uma pergunta para a senhora aqui. Vamos lá. O senhor está acompanhando aí, professor Paulo? Acho que a primeira pergunta foi do Lázaro. Bom, não sei se eu anotei todas as questões. Eu vou, na medida do possível, repassar algumas que eu anotei aqui, acredito que seja na sequência aqui. Eu tenho a participação de alguém com muita propriedade escrevendo aqui sobre as questões ligadas à curva de Laffer e à tributação de grandes fortunas. Eu concordo integralmente com o que está escrito aqui. O Roberto Menezes de Mello, né? Ele aborda questões muito importantes nas manifestações dele e traz à discussão uma coisa muito importante. Quando ele afirma que a tributação do topo da pirâmide está longe da curva de Laffer, é verdade. Numa outra manifestação que ele tem no chat aqui, ele também diz que quando foi afirmado aqui que o país é um excelente cobrador de impostos, isso só atingiria a salários mais baixos. Isso também é uma verdade. Quando a gente utilizou a expressão é um excelente cobrador, um péssimo gestor e um melhor gastador, ao usar a expressão um excelente cobrador, é o volume do PIB brasileiro que representa a arrecadação tributária. É relativamente grande, né? O que acontece é que, de fato, a arrecadação, a cobrança tributária está mal distribuída. Isto, quando eu falei que dos anos 80 para cá, o pensamento da tributação recaiu sobre o consumo e não sobre a renda e sobre o patrimônio, acabou por gerar essa distorção. A imensa maioria da população brasileira
classe média, classe baixa, que está sustentando a arrecadação tributária nesse país, sem sombra de dúvidas, né? Concordo com isso. Outra questão foi levantada pelo Kelson, certo? Que fala da chamada progressividade do imposto de renda, e bate também com uma manifestação do Roberto Menezes de Mello, quando ele aborda a seguinte questão: de fato, o país tem uma minoria, muito pequena assim, mas de grandes ricos aqui, e que, de fato, não estão contribuindo com essa arrecadação. O professor Fabiano também traz uma questão, se haveria a possibilidade de se tributar através de novos impostos. Vou tentar responder essas questões num todo aqui. Atentem. No que diz respeito às grandes fortunas e no que diz respeito a tributar a riqueza, não discordo disso, em absoluto. É uma questão de justiça fiscal, inclusive, né? Talvez os mecanismos que estão tentando utilizar para chegar a essa finalidade não sejam os mais corretos no momento. E isso poderia ficar, então, para uma reforma tributária, que aí enseja um debate muito maior, muito mais amplo. O que nós estamos falando são de questões urgentes, aliás, emergentes, como se nós estivéssemos já quase na UTI, né? Por favor, isso é brincadeira. Mas, enfim, é coisa premente, né? Então, nesse caso, essa visão tem que ser modificada. E, eu diria, tributar através do IGF é perigoso, certo? Até porque nós teríamos outros mecanismos muito mais eficazes de cobrança, de arrecadação sobre essas fortunas, que seria o imposto de renda. A progressividade tributária, ela, como é que se diz, seria a alternativa, no sentido de dar eficácia ao chamado princípio da capacidade contributiva, que está previsto na nossa Constituição, no artigo 145, né? De que quanto maior for o sinal, quanto maior o sinal aparente de riqueza, identifica ali uma capacidade maior de se pagar tributo. Então, nós teríamos alternativa. Como foi mencionado nas questões aqui, veja, gente, a remessa de lucros para o exterior, os dividendos não são tributados. O que se deixa de arrecadar de tributo aqui, e isso está beneficiando o grande capital aí. Sob que argumento se desonera isso? Sob o argumento de que, se não fizer isso, o investimento não fica aqui, vai para fora, ou não se incentiva a capacidade de geração de riqueza, de empregos e outras coisas mais. É discutível isso, gente. É discutível também. Desonerar por desonerar também não. É uma questão, sim, de justiça fiscal, repensar isso. Mas isso não dá para fazer em caráter de urgência, emergência agora. Isso deve, sim, ser revisto em questões de reforma tributária. Os estados, por exemplo, eles não concordam até hoje como que o proprietário de um jatinho particular, de um iate suntuoso, de inúmeros jet ski em toda a família, não paga IPVA. Claro, há uma posição do nosso Tribunal Superior que justamente reconheceu que o IPVA só incide sobre veículos terrestres, mas, na verdade, essa posição é questionada há muito tempo por estados. Vale dizer, quem tem uma bis caindo aos pedaços tem que pagar IPVA. O que tem um jatinho particular não vai pagar. Essa visão, de fato, em reforma tributária, merece ser avaliada. Outra questão, o professor Fabiano pergunta, haveria possibilidade de se criar um novo imposto? A possibilidade existe, mas não para cobrança imediata, porque ele deve obedecer ao princípio da anterioridade, né? A única possibilidade com vigência imediata seria elevar alíquotas de tributos extrafiscais, importação, exportação e IOF, mas justamente são mecanismos extrafiscais, não são arrecadatórios. Então, você inviabiliza essa possibilidade. Existiria a possibilidade de criar contribuições, que elas teriam vigência em 90 dias. Então, se é para amanhã, para daqui uma semana, isso está inviabilizado, mas para daqui 90 dias poderia haver uma nova contribuição, trazer de volta a CPMF, não concordo, mas enfim, seria uma possibilidade, sim. Outra circunstância seria do empréstimo compulsório. Eu volto a dizer, gente, ele tem caráter de restituibilidade, e isso vai gerar dívida.
E no momento oportuno, isso vai ter que ser pago. Ou com a melhora da nossa economia, produzindo riqueza suficiente para arrecadar mais, através da própria atividade produtiva, ou então aumentando carga tributária, ou aumentando nossa dívida, criando títulos. A questão, também foi levantada aqui uma questão ligada aos títulos públicos como mecanismo de política cambial. Sim, não resta a menor dúvida, mas sempre foi a alternativa por sucessivos governos a utilização de emissão de papéis públicos para cobrir rombos no orçamento. E isto está, digamos assim, gerando uma dívida muito grande, de modo que muito do que se produz isso aqui, nesse país aqui, não está sendo utilizado na devolução de serviços públicos aos seus cidadãos, e sim utilizado para pagamento de encargos da dívida. Se a nossa economia se recuperasse e produzisse uma riqueza maior do que já está produzindo com o aumento do PIB, é perfeitamente possível isto, porque isto pagaria esses títulos, poderia-se continuar emitindo mais títulos resgatáveis a longo prazo, porque teríamos uma economia sólida, firme. O problema é que a nossa economia está mal das pernas e não está gerando quase receita suficiente para pagar os encargos dessa dívida. Nós sabemos que existem outras nações que já têm quase todo o PIB, toda a produção para resgatar sua dívida. Nós são economias estáveis. O Japão é um exemplo, até foi trazido aqui no chat por algum participante. Isso é muito importante aqui. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. O Rodrigo, ele fala da possibilidade de tributar as grandes fortunas através do IGF. Primeiro temos que ter em mente que esse imposto, ele não foi criado. A Constituição não cria tributo. A Constituição apenas define de quem é a competência para instituir o tributo. O tributo, ele obedece ao princípio da legalidade. Então, é preciso criar essa lei e regulamentá-la para que possa ser implementado. Nossa proposta de trabalho hoje aqui era trazer alternativas urgentes, né? Então, eu diria, esse imposto hoje ele se inviabilizaria se fosse em caráter de urgência, porque ele teria que ser criado nesse exercício para cobrar no exercício seguinte. Então, não haveria essa possibilidade, mas no futuro, reforma tributária, você poderia pensar. Existem defesas incansáveis sobre a necessidade de implantação dele, justamente para atingir, como disse um participante, o topo da pirâmide, mas existem fortes argumentos contrários a esse tributo em específico nessa condição, porque nós teríamos outros mecanismos, através, por exemplo, do imposto de renda, nós teríamos mecanismos céleres e eficazes para arrecadar o que esse imposto poderia gerar, já que a renda é concentrada na mão de poucos, e temos uma limitação constitucional, que é a utilização de tributo com efeito confiscatório. Então, esse tributo, esse imposto, ele não poderia ter alíquotas muito altas, porque teria caráter confiscatório, lembrando que esse grande proprietário, por favor, eu não estou defendendo aqui, esse grande proprietário já pagou inúmeros tributos, já pagou IPTU pelo imóvel que ele tem, ele paga IPVA pelo automóvel que ele tem, ele pagou imposto de transmissão se recebeu de herança, enfim, seria a chamada multitributação. Penso que a progressividade tributária de algumas espécies tributárias, especialmente o imposto de renda, supriria essa arrecadação. Por favor, remessa de lucros para o estrangeiro, distribuição de dividendos não pagando imposto. Onde se viu isso, gente? Essa é uma questão muito importante. Existe um livro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, chamado 10 anos de derrama. Lá eles comprovam que o imposto de renda poderia, sim, ser um mecanismo eficaz na tributação dessas grandes fortunas, até porque o sinal aparente de riqueza identifica capacidade econômica para fins de pagamentos de tributo. Essa seria uma alternativa. O Vanilo também faz uma pergunta ligada à chamada venda de títulos públicos. Sim, é alternativa. Hoje não tem outra saída. Colocar a venda de títulos públicos para capitalizar o governo. Mas um dia essa conta tem que ser paga.
Ainda bem que a nossa economia está conseguindo colocar no mercado títulos resgatáveis a prazos um pouco mais longos, né? Porque se a nossa economia não estivesse, se fosse de alto risco, a colocação de títulos à venda só poderiam ser resgatados a curtíssimo prazo, porque haveria o perigo. O problema são os juros que estão remunerando esses títulos públicos. A redução da taxa Selic aponta para uma boa iniciativa, na minha visão. Mas é bom lembrar que a taxa Selic não remunera todos os títulos públicos. O país é um dos que paga os mais altos juros nos títulos que emite. Então, para atrair capital, paga altíssimos juros. Mas essa conta tem que ser paga no momento oportuno. Sucessivos governos fizeram isso, conseguiram vender títulos de vários anos, a conta chegou, a economia não gera receita suficiente para resgatá-los. Pessoal, eu não sei efetivamente se respondi a todos, né? Não estou conseguindo abrir meu chat aqui para ver se tem mais perguntas, mas permaneço aqui à disposição no que eu puder auxiliar, ok? Professora Roseli, devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Paulo. Eu tenho mais, acho que uma pergunta do Vanildo aqui. Ao desonerar impostos, como foi feito na crise de 2008, com o IPI, para estimular o consumo, né, que é parte importante acho que do Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados, qual seria o caminho para equilibrar as contas públicas? É verdade, me perdoa, Vanildo, porque eu vi essa questão, eu esqueci de mencionar, eu anotei ela aqui na situação. Olha, de fato, a desoneração através do IPI, ela tem certos complicantes. Por que razão? Primeiro, pela limitação de tempo que eu tive na apresentação, não foi possível mencionar isso. Eu apenas mencionei, somos uma federação e todos os entes federados têm que cooperar aqui. E nesse sentido, nós temos que lembrar que o nosso Pacto Federativo, celebrado em 88, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto isso, porque sou formado em Direito em 87. Estudei pela outra Constituição e tive que, nos primeiros 6 meses, já formado, então, acompanhar todo o processo constituinte para ver o que mudaria. E aí o susto foi gigantesco, porque tive que reaprender praticamente todo o direito. Mas também tive a oportunidade de acompanhar o processo legislativo aí de criação, o processo constituinte, me perdoe. E ali o que se pôde verificar? Nesse pacto federativo, muito se costurou no seguinte sentido: definir quais seriam os tributos de cada um, porque a União ficou com a maior parte dos tributos, definir quais seriam os serviços de cada um, e depois ainda definir se efetivamente da arrecadação tributária específica de algum ente federado, esses tributos seriam partilhados com os demais entes federados. E aí se verifica que o imposto de renda é partilhado, o IPI é partilhado, o ICMS é partilhado, efetivamente quem não partilha é o município. E aí, a pergunta que o Vanildo faz, ela tem pertinência por uma razão muito simples. Ao desonerar tributos que são partilhados, não se estaria fazendo caridade com pires alheio? Porque na ponta quem vai sofrer é o município, que depende do Fundo de Participação dos Municípios, que tem esses tributos como nos seus componentes aí, né? Mas, na verdade, atentem que há uma parte desse tributo que pertence exclusivamente à União, e nesse aspecto ela tem autonomia para liberar isso. Não haveria quebra do Pacto Federativo nesse aspecto aqui. Mas o problema por exemplo, alguns estados concedendo isenções fantásticas no ICMS, concedendo, por exemplo, o pagamento de dívidas estaduais com bens imóveis, e não partilha o fruto dessa arrecadação com os municípios. São coisas complexas, sim, eu tenho que concordar nesse aspecto. Agora, a desoneração do IPI em produtos hospitalares é indispensável no momento que estamos vivendo aqui, gente. E até acho que essa perda de arrecadação não será tão significativa assim. Até porque o IPI, ele é seletivo. E isso é uma característica, na minha visão, boa dos impostos. Seletividade permite que um imposto incida com uma alíquota maior em bens supérfluos e uma alíquota menor
em bens de consumo importante, né? O cigarro, a bebida tem alíquotas elevadas. Agora, produtos hospitalares, por exemplo, nessa época aqui, tem que reduzir. E acho que esse mecanismo ele tem que ser utilizado num momento tão importante quanto este aqui. Ok, gente? Acho que era isso. Mais uma vez, obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui para a professora Ângela. Professora, seria possível criar fundos alimentados por recursos privados, como acontece com democratas e republicanos nos Estados Unidos? Bom, estava desligado o microfone, vamos lá. Então, eu achei interessante a pergunta, e assim, fazendo um pouco do retrospecto das nossas formas de captação, de doação, né, quando eu penso na questão desse financiamento privado, né, nós não podemos esquecer também que, ainda que ele provenha lá de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, ele não deixa lá de ter lá um elemento muito perigoso atrás, que é a questão do lobby. Então, aqui no Brasil, comparativamente a isso, se a gente imaginar a época que era permitido a questão da doação por pessoas jurídicas, o motivo que levou a essa vedação foi justamente essa preocupação lá, né, da consequência do que se levou aí, toda essa questão da corrupção na política, em benefício de algumas empresas. Então, assim, o meu receio, opinião particular, né, é que isso venha a ter a questão dessa perigosa influência aqui do lobby, como também acontece lá. Por quê? Né? Digamos que a Justiça Eleitoral ela está muito preparada para fazer essa fiscalização, ela tem da questão das contas que são prestadas lá em matéria de campanhas, de candidatos e de partidos políticos. Né? Vários elementos são oferecidos para que se possam cruzar esses dados da Receita Federal, né? E os próprios analistas dessas contas. Mas o problema é que, em alguns lugares, não é o caso aqui do Tocantins, que a gente tem um estado pequeno, são 139 municípios apenas, né, mas se a gente pensa isso em termos do geral, alguns estados têm ali um acúmulo muito grande, e aí a demora desse processamento, primeira instância, né, se for o caso de contas iniciais na primeira instância, depois que vem ao tribunal em recurso, depois, se for o caso, vai ao TSE. Então, acaba-se que esse mecanismo de defesa, ele acaba prolongando muito até ter um resultado final lá que seja exemplar na conta, né, de rejeição dessa conta, ou da própria questão de conta não prestada. É um resultado que acaba, por vezes, demorando bastante. Então, o meu receio com essa questão, né, desse fundo particular é que seja propriamente essa dificuldade maior nessa fiscalização, não é, proveniente dessa questão, dessas influências de lobby que nem sempre são benéficas ao sistema. Então, eu aposto muito na ideia, não é, do fundo, realmente, desse fundo público. Me fio muito mais, né, eu acho que é muito mais fácil a questão desse controle se a gente fixar, não é, nessa questão. Se é possível mudar, sim, se a legislação mudar, se for a vontade dos legisladores. Mas acredito muito no nosso sistema, não é? Talvez a questão de doação de pessoa jurídica, penso,
que ela pudesse futuramente ser revista, né, considerando aí um maior controle sobre essas doações. Então, é a minha posição. Obrigada, professora Ângela. Temos aqui temos uma pergunta do professor Robson, e depois mais uma para o professor BNK. Vamos lá. Professor Robson, não sei se o senhor chegou a acompanhar aqui. Professor Robson, que já mencionou a questão do controle de contas de municipalidades. Nesse período de pandemia, há alguma possibilidade de relaxar esse controle ou mesmo mitigar os aspectos da lei de responsabilidade fiscal? Muito obrigado pela pergunta, professora. Foi o da aluno Kelson, salvo engano. A gente está com problema aqui de conexão, e aí vou tentar responder por aqui. Kelson, assim, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz a possibilidade de se decretar do estado de calamidade, como é que tem ocorrido aqui com alguns municípios do estado do Tocantins, tem requerido perante a Assembleia, existe a possibilidade desse alargamento, conforme previsão da própria lei de responsabilidade fiscal. E além dessa legislação, a gente tem que analisar que foi editado no último dia 6 de fevereiro de 2020, a Lei 13.979, que traz algumas hipóteses de dispensa para esses entes em razão do combate ao Covid-19. Então, associando decretação de estado de calamidade mais o dispositivo dessa legislação, é sim possível se afastar os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, obrigada, professor Robson. Eu acho que essa é a última pergunta. Se eu tiver deixado passar alguma, por favor, os presentes se manifestem aqui. Para o professor BNK, em relação às medidas adotadas pelo Executivo, especialmente federal, há que se falar em fato do príncipe? Olha, é uma questão interessante essa, né? Porque efetivamente estaríamos diante de uma deliberação geral impondo restrições, né? Em função desses problemas todos que estamos vivendo aqui. Então, é uma questão bastante complexa, envolveria um estudo bem mais aprofundado, mas em linhas gerais é possível dizer que sim, porque essa questão ligada às imposições aí poderiam, em linhas gerais, estar atentando contra alguns contratos administrativos. E fica, inclusive, uma questão muito importante, que é a previsão que está nessa PEC, a chamada PEC da guerra, né, em que, efetivamente, se deu uma certa autorização para se gastar algumas verbas públicas sem a observância de destinação específica aí. Então, esse é um assunto que daria um seminário inteiro aqui para debater. Ok, professora? Obrigada, professor Paulo. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais uma mensagem. Eu acredito que não temos mais perguntas, né, para os palestrantes, e também já está chegando, né, ao fim do nosso horário. Eu gostaria de agradecer, né, eu acho que foi muito importante aqui as considerações e as apresentações dos nossos professores, né, acerca de temas tão importantes para a gente compreender um pouco esse contexto que nós estamos vivendo de crise, né, de pandemia. Gostaria de falar a todos, né, que depois o material que foi utilizado aqui pelo professor Paulo, depois o material que vai ser disponibilizado pela professora Ângela e pelo professor Robson, serão disponibilizados no site do evento, certo? Para que vocês tenham acesso. E falar que esse não é o nosso último encontro, nós teremos já confirmado mais um encontro, tá? No dia 29 de abril, na próxima quarta-feira, das 19 às 22 horas, tá? Tendo como integrantes a professora Renata Rocha como mediadora e palestrantes a professora Graziela, o professor João Basoli e a professora Aline Salles.
Então, aguardamos aí todos que participaram hoje para participar de mais um encontro para a gente discutir novos temas, né, relacionados aos aspectos jurídicos, às implicações jurídicas da Covid-19, em relação à certificação, as regras são as mesmas, né, desse terceiro encontro, então é necessário fazer inscrição no portal de eventos da UFT para garantir a certificação, tá? Gostaria de parabenizar mais uma vez, né, todos os professores aqui presentes, os palestrantes, os professores que estão participando aqui, não só formulando perguntas, né, o professor Basoli, que deu um auxílio fantástico aqui na condução aqui da mediação, tá? E certamente nós teremos aqui outras oportunidades, já estamos programando, verificando aqui mais a possibilidade de mais encontros além do próximo, né, que teremos no dia 29/4, tá ok? Então, é isso, gostaria de agradecer mais uma vez, né, tivemos hoje, acredito, não consegui acompanhar, mas acho que cerca de 70, né, participantes, não sei se chegamos a 70, mas foi bem, muito, muito próximo disso, tá? O que demonstra, né, que esse evento que foi promovido pelo NDE tem gerado resultados e, assim, adesão de vários interessados. Então, obrigada, eu gostaria de encerrar, tá, esse evento, né, falando da importância dessas discussões que nós estamos tendo, né, justamente para a gente compreender o contexto de crise que nós estamos vivendo, tá? Bom, professor Basoli, quer fazer mais alguma consideração, se eventualmente eu tiver esquecido algo? Não, professora, tudo bem, acho que está ok. Tá, obrigado aí pela condução, pela brilhante condução. Muito obrigado. Obrigada. Ok, então vamos encerrar, tá ok? E até o dia 29, nos encontraremos aqui novamente. O link vai ficar disponível no site, tá? E as inscrições também. Até lá, gente.